Olá, seja bem-vindo ao curso de Projeto de Redes de Distribuição Urbana da ProEng Cursos. Vamos dar início ao módulo 7 do curso de Projetos de Redes de Distribuição. Você irá conhecer os métodos utilizados na Copel para a orçamentação de projetos de rede. Nesta aula, você conhecerá algumas considerações sobre a sequência de dados da elaboração de uma orçamentação. Vamos lá? Esse módulo ele tem como objetivo demonstrar a maneira utilizada pela Copel para a realização da orçamentação dos seus projetos, porque para todos os projetos que são elaborados devem ser apresentadas as listas de materiais que são utilizados no momento da execução desses projetos. Esse orçamento ele é feito na Copel utilizando um programa chamado GeoPro, que ele é utilizado dentro da Copel e ele também é disponibilizado via licença para as empresas que têm cadastro para a realização desses projetos. Nós utilizávamos um programa chamado GD Obras, onde nós fazíamos essa orçamentação. Antes era utilizado um programa chamado WinLi e agora nós estamos utilizando esse programa chamado GeoPro. Na verdade, ele é um programa que ele agrega várias condições, né, vários elementos, né, tanto de gráficos, elementos gráficos, como um banco de dados onde você coloca as informações. Então, quando eu coloco um determinado poste nesse programa, eu preciso colocar que tipo de estrutura que é esse poste, quais são os materiais que estão dentro desse poste. Então, você tem um grande banco de dados, na verdade. Então a Copel utiliza esse programa GeoPro. O método que nós utilizamos aí para orçamentação dos projetos são através dos módulos. A gente fala que o projetista ele vê módulo, o fiscal ele vê material e mão de obra, né? Ele vê tarefa. Então esses módulos eles são códigos que são criados, que foram criados na verdade especificamente para as mais diversas situações de estruturas, onde você precisa conhecer o tipo do poste que você vai colocar, a estrutura que você vai projetar, retirar ou modificar, o tipo de solo que você tem. Eu digo tipo de solo porque você precisa pagar a mão de obra de uma cava, né? Eu preciso fazer uma cava para poder inserir um poste ali. E se eu tiver um solo arenoso, um solo com terra, por exemplo, ele é diferente da mão de obra que eu tenho que pagar para um solo que tenha pedra, né? Que dê mais trabalho para você colocar uma determinada estrutura. Então esse método que é utilizado pela Copel, ele tem aqui a utilização de módulo, utilização de tarefa e a utilização dos materiais. Esse módulo, na verdade, ele explode já o que você vai projetar aqui em tarefas e materiais. Por isso que você precisa decorar um módulo, né? Que você precisa conhecer apenas o seu módulo. Então nós temos uma sequência que nós utilizamos sempre que a gente vai fazer a orçamentação de um projeto. Por isso que é muito importante a questão da numeração da nossa estrutura. Porque você vai olhar para a estrutura e você já vai saber o que você vai utilizar nela. Eu tenho aqui o código 0, né? Sempre que eu tiver um módulo que começa com o código 0, ele significa que é um tipo de poste. Então, por exemplo, eu tenho aqui o U006. O U006, ele é um código do poste D150 de 10,5 metros. Então, a gente sempre vai seguir essa sequência. Eu tenho aqui o poste. Coloquei aqui o desenho do lado aqui para a gente poder ver a construção dessa modulação. O que significa a construção dessa modulação? Então eu tenho aqui um poste, depois eu vou fazer o orçamento da estrutura. Então a estrutura nós aprendemos lá o que era uma N1, né? O que era uma C1, o que era uma SI1. Então nesse caso, a estrutura, olha só o que vocês precisam perceber. Ó. Primeiro, eu tenho uma estrutura do tipo N1 aqui. Tem 3 isoladores, tem 2 mãos francesa, tem os parafusos aqui que fixam a mão francesa na cruzeta. Eu tenho aqui no segundo nível mais uma estrutura com uma determinada cruzeta e no terceiro nível aqui eu tenho uma estrutura de baixa tensão. Então isso aqui é o que nós chamamos de estrutura, por isso que a gente precisa conhecer para a gente orçar. Então você orça poste, estrutura, a estrutura começa com o número 1, ó, U1.
Aqui, ó, o 0, tá vendo? Por isso que tem esse códigozinho aqui, ó. Então, tudo que começa com 1 aqui é a minha estrutura. Então, a estrutura começa com 1, aí eu tenho a fixação da estrutura. Eu tenho que colocar os parafusos aqui para fixar a minha estrutura. Preciso colocar um parafuso aqui nesse ponto. Preciso colocar aqui um parafuso para fixar essa estrutura, outro para fixar essa estrutura aqui. Então, a gente fala que é a fixação da estrutura. Como que você vai fixar ela no poste? Depois você vai orçar a amarração da estrutura. Então, o código da amarração começa com 3. Olha só, eu não falei aqui, mas o código da fixação, ó, ele começa com 2. O código da amarração começa com 3. Esse código de amarração, o que você vai fazer, na verdade? Você vai amarrar o seu cabo que está passando aqui na sua estrutura. Vou amarrar o cabo de baixa tensão que está passando aqui na minha estrutura. Depois eu tenho o que? Eu tenho a ligação. Em algumas estruturas, por exemplo, com chave fusível ou estrutura com transformador, você vai ligar, você vai fazer ligações nessa estrutura. Essa ligação ela começa com o código 4. Ó. O 4001, por exemplo, é o código de uma ligação de uma determinada estrutura. Dentro dessa ligação também, ó, eu tenho aqui o exemplo aqui do meu cabo. Né? Ele aparece aqui os conectores, né? o estribo de ligação. Depois nós temos aqui a ligação, a gente orça os cabos, né? O cabo começa com 5, o código do cabo sempre começa com 5. Então eu posso orçar aqui um cabo 02, um cabo 4/0 aqui na baixa tensão, por exemplo, é o cabo de uma rede secundária isolada. Depois a gente tem aqui os equipamentos, ó, percebam que eu estou colocando aqui agora um transformador, estou colocando uma chave fusível, estou colocando aqui um para-raio. Esses equipamentos eles começam com o código 6, ó, o 6001, por exemplo. Né? Depois eu tenho mais uma situação que é a utilização de estais ou escoras de subsolo dupla. Então, por exemplo, aqui eu só trago um exemplo aqui só, que você pode colocar uma escora de subsolo. Isso aqui também ele tem um código que começa com o 7. Depois eu tenho aqui as ligações dos ramais. Eu posso ligar um determinado ramal e esses ramais aqui, ó, o código dos ramais ele começa com 8. E por fim eu tenho o código de IP e ligação das IPs. Então eu tenho aqui uma luminária, por exemplo, né, onde eu posso colocar também colocar o meu código de iluminação pública, né, qual tipo de luminária que eu vou utilizar, qual tipo de ligação que eu vou fazer. Tá? Então, essa é a sequência que a gente utiliza para a orçamentação. Então, lembrando, né? Começo lá com poste, depois eu orço a estrutura, a fixação, a amarração, a ligação, os cabos, equipamentos, estais, ramais, IP e ligação de IP. Então é dessa maneira que a gente utiliza aí para fazer a orçamentação das estruturas e depois os materiais eles já saem num relatório completo. Na próxima aula nós vamos falar da modulação de uma estrutura C1. Então a gente vai aprender na prática como que eu faço a orçamentação de uma estrutura C1. Até lá!